nasceste de novo, andai já com Deus, pertenceis ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, está feito. Evangelho segundo João, no capítulo de número 3, verso de número 5. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diz-nos a palavra de Deus: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este versículo, eu lembro que nós já tratamos uma pregação anterior sobre este assunto, o novo nascimento. É um assunto por demais importante, por isso nós voltamos a ele. Pedir aos irmãos que estejam orando, que estejam atentos, que estejam buscando de Deus nesta palavra. Nós lemos na leitura introdutória a promessa de novos céus e nova terra. E aqui nessa passagem nós vemos a condição para se chegar a este novo céu e nova terra. E a condição, conforme Jesus expressou, é nascer de novo. A expressão de Jesus é que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar nesta nova Jerusalém, neste céu preparado para aqueles que são de Deus. Nós vemos nessa expressão, e é a mesma expressão do verso de número 3, ela é repetida como que destacando, enfatizando que isto é uma necessidade. Não é algo opcional para uns e para outros não. Para todos, para ingressar no reino de Deus, para alcançar a salvação de Deus, para ficar livre da perdição eterna, para entrar na Jerusalém celestial, é necessário nascer de novo. O que nós queremos ver nesta noite é o que é isso, o que é nascer de novo. E vendo o que é nascer de novo, como se processa esse novo nascimento. E depois uma questão: é possível nós termos plena certeza e convicção de que nascemos de novo? Primeira coisa que nós vemos pela leitura é que é essencial, é necessário. Para alcançar o reino de Deus é obrigatório. Então é algo que deve nos interessar. Nós devemos nos questionar, nos analisar. Será se eu nasci de novo? Deveríamos até perguntar uns aos outros: será se você já nasceu de novo? Nós evitamos essas perguntas diretas, né? Nós fazemos umas perguntas camufladas, né? Você está na igreja? Não é o mesmo sentido. Ou às vezes fulano deixou a igreja. Não é esse o sentido. A pessoa pode estar na igreja e não ter nascido de novo. Pode se prolongar os anos de religiosidade, de religião de aparência, e o coração da pessoa não ter sido alcançado ainda. Aí a necessidade de nós nos questionarmos, nos analisarmos, examinar as Sagradas Escrituras, sendo sondado
pelo Espírito de Deus, para chegarmos a uma plena certeza, uma plena convicção de que somos aceitos, somos gerados de novo. E o que é esse novo nascimento? Nós vemos por esse texto que Nicodemos, um mestre em Israel, não entendeu quando Jesus falou esse assunto. Ele foi até como que repreendido pelo Senhor dessa situação, dele ser mestre, ser um doutor da lei e não entender essa expressão. Podemos ver que há alguma dificuldade nesse termo, nascer de novo. Mas o que é isso? Vamos ver o que a Sagrada Escritura diz. Ainda em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Primeira coisa, novo nascimento é obra de Deus. Homem nenhum, pelo seu esforço, pela sua religiosidade, pela sua virtude, pelas suas obras, pode alcançar o novo nascimento. É um milagre de Deus. É um milagre que só Deus pode operar. Eu acho impossível nós entendermos milagres. Milagres não se explicam. Não tem como explicar. Mas a palavra de Deus fala nesta e em outras passagens. Fala do nova geração, do novo nascimento, do ser criado de novo. E em João capítulo 1, verso 12, fala na concepção de sermos aceitos como filhos de Deus. No entendimento claro de que a simples existência neste mundo não significa ser filho de Deus. Jesus é claro também em João capítulo 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É claro, as duas existências, a existência simplesmente natural, carnal, que em João capítulo 1,13 fala que vem do sangue, vem de nossos pais, vem da união entre o homem e a mulher. Mas em contraposição a essa existência natural, carnal, fala-se de um novo ser, gerado de novo, agora filho de Deus. Não é certa a expressão que a gente usa, ou as pessoas usam, né? Todos somos filhos de Deus. Num certo sentido poderemos até aceitar, mas é algo temporário. Aquele que não nascer de novo é carne, e a consequência da carne é se corromper e caminhar para a destruição, vai perecer. Mas aquele que nascer de novo tem uma promessa maior. João capítulo 5, verso 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O novo nascimento, expressado nesse sentido, de passar de uma situação de morto para uma situação de vida. Ou, se quisermos melhorar para alguns entenderes, de uma situação de vida natural, passageira e que vai perecer, para uma situação de vida espiritual, eterna, que nunca vai acabar. Novo nascimento, no sentido de passar da morte
para a vida. Outra palavra, ressuscitar. Fica claro por essa expressão que aquele que ainda não passou pelo nascimento, pelo novo nascimento, não foi gerado de novo, na verdade ele está morto. A Bíblia é clara em Efésios: nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos vivificou, nos deu vida através de Cristo Jesus. Ainda expressando sobre o que é o novo nascimento, a Bíblia fala em Efésios capítulo de número 4, quanto ao trato passado, verso 22, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Falando em se deixar uma situação anterior, passada, um homem velho sendo despojado, sendo tirado e surgindo um novo ser criado à semelhança de Deus, segundo Deus. Ou seja, com os atributos de Deus, com as virtudes de Deus, aqui citado justiça e santidade. Isso é novo nascimento. Ainda nesse mesmo assunto, Colossenses capítulo 3, verso 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa expressão é perfeita. Uma nova criação, à semelhança daquele que o criou. Quando Deus criou o homem no paraíso, no jardim do Éden, Adão, o primeiro homem, Deus o criou à sua imagem e semelhança. Olha, esse parecer com Deus, essa semelhança com Deus, o homem perdeu quando caiu, quando transgrediu, quando pecou. É certo dizermos que o homem caído, o homem corrompido, degenerado pelo pecado, não se parece com Deus, não tem nenhuma semelhança com Deus. O que Deus está falando através da palavra é de um novo nascimento, uma nova criação que resgate esta semelhança com o Criador. Agora, diante disso, o que significa o que é nascer de novo? Podemos nos perguntar, e você pode se perguntar: você já nasceu de novo? Você já foi gerado de novo? Se despiu do velho homem, abandonou esse homem que se corrompe, se degenera, e o fim é perdição, e se revestiu do novo homem, criado à semelhança de Deus, que não se degenera, não se corrompe, não cede, não é vencido pelo pecado? Pergunte a você mesmo: já nasceste de novo? Tem um hino da harpa que nós cantamos: nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai morar no céu. E aí, alvo é o teu vestido. O pecado não vence mais você, mas você o vence pela autoridade da nova criação em Cristo Jesus, se sim, você é gerado de novo. Isto é novo nascimento. Ser gerado de novo por Deus. O homem não faz isso. A religião simplesmente não faz isso com o homem. Um comportamento, uma mudança de atitude não é o novo nascimento. É uma obra completa que envolve todo o ser,
todas as áreas da vida do homem e da mulher atingida pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, e gera uma nova vida. Aí temos o novo nascimento. Como se processa isso? Segunda questão que nós nos propomos. Jesus expressa nesse versículo, verso 5 do capítulo 3 de João: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como eu falei, é um milagre. Milagre não se explica, mas Deus revela algo do processo que ocorre. Revela os agentes. Quem Deus usa para gerar em nós um novo homem? Diz a Bíblia, a água e o Espírito. E a água nesse texto é figura, é significado de palavra de Deus. Comparando a Escritura com Escrituras, nós vemos que a água, neste versículo, significa palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso número 23, diz-nos assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Somos gerados de novo pela palavra. A palavra de Deus é a semente lançada no coração do homem, regada pelo Espírito de Deus, que faz gerar, brotar fé e uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz uma semente incorruptível. Por isso, aqueles que são gerados de novo têm essa semente em si e podem vencer aquilo que se corrompe, ou aquilo que é a causa da corrupção, que é o pecado. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus não é nascido de Deus e não entrará no céu. No princípio da criação, diz Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Lá no princípio da criação, nós vemos esses dois agentes. Quais? A palavra de Deus, Deus falou: haja luz, e se fez luz, e as demais coisas foram criadas pela palavra de Deus. Vemos isso em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Mas diz a Bíblia no verso 2 do capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os dois agentes de Deus para a criação, o Espírito e a palavra. Sabe por que as pessoas se salvam hoje? Porque o Espírito de Deus continua pairando sobre este mundo. O mundo está uma desordem, está um caos, está sem forma e vazio. As pessoas estão vazias de coração, não tem sentido para a sua vida, mas o Espírito de Deus continua operando. E onde tem um crente, uma igreja que prega a palavra, Deus vai honrar esta palavra e produzir vida. Vida vão ser geradas.
Na criação do homem, primeiro homem, Adão, nós vemos os dois elementos da criação do homem. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Moldou do barro o homem e assoprou nas suas narinas. Os dois elementos da criação. Assim foi criado o primeiro homem, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Esses dois elementos Deus usa para realizar hoje o quê? O novo nascimento. A palavra de Deus, o Espírito de Deus. Nós vemos a palavra em Ezequiel, capítulo 36, já vamos fazer menção. Ezequiel teve uma visão profética dessa operação de Deus. Ezequiel 36, verso 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel teve essa visão profética dos tempos de Jesus, da revelação da graça de Deus, falando da água purificadora, representando a palavra, e do Espírito de Deus que receberiam aqueles que deveriam ser gerados de novo, da palavra e do Espírito. Como que se processa isso, irmãos? Quando pregamos a palavra de Deus e pregamos o evangelho genuíno, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra poderosa, verdadeira, a palavra atinge verdadeiramente o homem. A palavra nela está a verdade a respeito de Deus e a verdade a respeito do homem. O que Deus é, nós recebemos este conhecimento através da sua palavra. E o que nós somos nos é revelado mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar como nós somos, quem nós somos, como nós agimos. E é importante que seja a palavra, porque a palavra é inerrável, ela não erra. Ela é infalível. Quando a palavra diz que o homem é assim, o homem é assim, independente do que o homem pense que é. Aí a importância de nós examinarmos a palavra, refletirmos sobre a palavra, estudarmos a palavra, termos sede da palavra, amarmos a palavra e buscá-la de todo o coração. O que a palavra diz a respeito do homem, do coração do homem? A palavra diz que o coração do homem é maligno, é enganoso, é perverso. É do coração do homem, disse o próprio Jesus, que são produzidos os adultérios, as impurezas, as mentiras, os assassinos, os homicídios. É do coração do homem que procede. Então, para gerar
em nós um novo homem pela palavra, Deus vai tornar viva esta palavra que revela quem nós somos, porque nós não sabemos o que somos. A maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas, acham-se bons. Elas julgam até que tem algum defeito. Eu tenho alguns defeitos. Mas quem não tem? A primeira coisa que Deus opera no coração de uma pessoa que há de nascer de novo é a convicção do pecado. É a revelação do seu estado pecaminoso. Jesus falou a respeito da vinda do Espírito Santo, tratado em João capítulo 16. Jesus expressou que quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a primeira coisa a convencer é do pecado. Para o homem se convencer do pecado é tão difícil que só uma operação do Espírito de Deus. Eu não diria que é difícil a pessoa se convencer de alguns pecados. A pessoa reconhece, não, eu falho nisso, eu falhei nisso. Mas a Bíblia está falando de convencer do pecado. Não é dos pecados. Qual é a diferença? Quando a Bíblia fala da malignidade do pecado, convencer do pecado, engloba um conceito amplo, completo. Este pecado está no coração do homem velho, do homem gerado apenas uma vez. Ele está impregnado na vida, nas atitudes, nos pensamentos, no interior deste homem. Este homem não percebe que o pecado é a causa da sua destruição, da sua morte. Só o Espírito de Deus, para revelar a você o quanto o seu coração é pecaminoso. Só Deus. Nós temos uma tendência natural de fugir disso. Aí está o grande erro, porque o Espírito de Deus trabalha, a palavra de Deus é pregada, mas eu resisto a isso. E tem mais uma verdade: quanto mais a pessoa se demora a se decidir, a se entregar, quanto mais ela se demora a se converter, mais difícil ela fica de ser alcançada. Há um endurecimento. Quando se prega a respeito do pecado, da pecaminosidade do coração do homem, as pessoas até julgam, não, é o outro. Eu até tenho algumas falhas, mas reconhecer que o meu coração é mau, não. Esta semana eu tive um exemplo disso. Esse é um erro muito comum. As pessoas chegam para você e dizem, irmão, ore por mim, me ajude, porque eu tenho essa falha. Isso tem me impedindo o meu progresso espiritual. A pessoa não está convencida do pecado. Ela tem uma falha, um pecado. Ela não reconheceu que o coração dela que é mau, que está no coração. E que se for removido somente esta falha, outra aparecerá e outras serão produzidas, serão reveladas. Chegou uma pessoa para mim, não é daqui da cidade, eu posso falar. Estava envolvida no meu trabalho, mas agora não está mais, veio só apoiar alguns dias. E a pessoa se diz crente. O comportamento não é adequado a um crente. E a pessoa fuma. Aí, sabendo da minha situação, me procurou e disse, ore, porque a minha família toda é crente, a minha filha já é pastora, e eu só tenho isso que me atrapalha. Não estou liberta do cigarro. Esse vício não consigo deixar. Me ajuda em oração. Sabe o que vai acontecer se essa pessoa for liberta do pecado? Do cigarro?
Simplesmente, ela vai ficar enganada, achando que está aprovada por Deus. Na verdade, ela não foi convencida ainda do pecado. A nossa vida, irmão, tem que ser atingida pelo poder da palavra, pelo Espírito de Deus, em sua plenitude. É o coração que tem que ser transformado. É o coração que tem que ser atingido pelo poder da palavra, pelo Espírito de Deus, para transformar em um novo coração. Você vem há anos lutando com esta falha, com isso que você acha que é desonroso, com isso que acha que você se atrapalha. Eu digo, não é só isso. Não é só isso. Se você se purificar disso e for sincero em se examinar na palavra de Deus, você vai exclamar como Isaías: ai de mim, ai de mim. Ou como Paulo, um homem sincero, um homem que se procurava retidão, que se esforçava ao máximo, mas quando ele olhou para o pecado que havia nele, ele expressou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que a ele foi revelado Cristo crucificado. Quando alguém tem que passar pelo novo nascimento, o primeiro processo é essa convicção do pecado. Veja bem, veja o que o Espírito de Deus diz para você: o teu coração é mau, é perverso, não confie nele, não aprove a si mesmo, não se conforme consigo mesmo, mas clame a misericórdia de Deus. Busque uma sede de Deus. Cumpra-se a palavra de Deus que nós lemos na leitura introdutória. Jesus expressando: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tenha sede, de graça lhe darei da água da vida. Nós não podemos de nenhum esforço sermos gerados de novo, nascidos de novo. É Deus que faz isso. Mas você pode ter sede, você pode ter desejo, você pode estar inconformado consigo mesmo e desejando mais de Deus na sua vida. E o poder desta palavra e a unção do Espírito de Deus há de produzir nova vida. Meus irmãos, se não acontecer isso, você não vai resistir. Se não tiver o novo nascimento, se não houver a troca do coração, se o Espírito de Deus não habitar na vida do homem, ele cai e volta de novo às mesmas práticas. Por isso lemos em Ezequiel: porei em vós o meu Espírito, e fareis que cumpres os meus mandamentos. Andar de acordo com a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, é só para quem nasceu de novo, é quem é gerado de novo. Assim se processa o novo nascimento da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Jesus expressou àqueles que não entenderam a sua palavra: as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Esse Espírito da vida, olha, eu estou falando aqui palavras em português, mas na operação do Espírito de Deus que paira sobre este lugar, Deus há de tocar corações, para dar entendimento, convencer, converter, transformar, libertar, gerar nova vida. Isto é milagre de Deus. E nós pregamos porque cremos que Deus faz isso. Deus continua salvando, Deus continua gerando novas vidas.
diante disso, só falta tratar-no mais um tema que nós propomos. É a questão: é possível ter certeza que somos gerados de novo? Será se não é arrogância ou soberba reconhecermos a nós mesmos como nova criatura em Cristo Jesus? Será se o mundo está certo em assombrar por o crente se dizer salvo em Cristo Jesus? A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, não é o espírito do homem, não é um achismo, não é eu achar que estou aprovado, pensar que estou aprovado, me enganar dizendo que estou aprovado. É o Espírito de Deus testificar. Ele é vivo, Ele fala, Ele influencia, Ele opera. Ele se comunica com aqueles que são dele. O Espírito de Deus é vivo e está no nosso meio. E quem é dele reconhece que tem em si o Espírito de Deus. É possível ter certeza? Pela Bíblia, sim. Jesus foi claro: pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore boa dar mau fruto, e não pode a árvore má dar bom fruto. A expressão de João Batista: produzir frutos dignos de arrependimento. É possível ter certeza, ter convicção? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo Jesus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Já nasceste de novo? Então você vai pensar nas coisas de cima, desejar as coisas de cima, lutar pelas coisas de cima, almejar aquilo que é eterno. Dá para reconhecer em nós que já nascemos de novo? Quais são os nossos sonhos, os desejos, as vontades dos pensamentos? Para que nós nos inclinamos? Diz a Bíblia que o que é carnal se inclina para a carne, o que é espiritual se inclina para o espírito. O que é guiado pela carne se inclina para a carne, o que é guiado pelo Espírito se inclina para o Espírito. Aquele que já ressuscitou em Cristo Jesus deseja as coisas de cima, luta, almeja e sonha com o que é de cima. Qual o fruto que há em nós? Uma outra expressão que diz aqui:
vós já estáis mortos. O velho homem já morreu. Meus irmãos, é a garantia de que fomos perdoados. É se o velho homem morreu. Se o velho homem não morreu, não há perdão. É necessário arrependimento, fé em Cristo para ser perdoado. Porque o perdão de Cristo, a graça de Cristo, manifestada em Cristo Jesus, é para gerar uma nova criatura. O velho tem que morrer. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem uma história que ilustra bem esta garantia de perdão pela mortificação do velho homem. Um homem criminoso, vários crimes, homicídio, roubo, latrocínio, perseguido pela polícia, até que a polícia chega na casa dele para o prender. Aí a esposa atende, então ele está aqui. Aí eu vou lá, na mesa da sala está o homem estendido, morto. Aí a esposa, pode levar, pode prender. O policial, não. Vou prender, mas não está morto. Não leva, você veio prender, prende ele. Não, ele está morto, não deve mais nada. Não tem como aplicar a justiça dos homens, a condenação dos homens, do inferno de Satanás, aquele que está morto em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não anda mais segundo a carne. Não tem como ser condenado, preso, apontado, porque está morto em Cristo Jesus. Sabe o que acontece com aquele que é gerado de novo? É como nós, com os nossos pais naturais, né? Nós vimos um hino que falava, né, do DNA, né? Sabe que nós temos o DNA dos nossos pais? E por isso nós nos parecemos com eles? Em feições, às vezes, nem sempre, mas em atitudes principalmente. Herdamos. Sabe o que acontece com uma pessoa gerada de novo? Ele tem um novo DNA. O DNA é do céu. Corre nele os atributos de Deus, a semelhança de Deus, o parecer com Deus, o ser semelhante a Deus. Isto é ser gerado de novo. Isto é novo nascimento. É agir como Deus agiria. É falar como Deus falaria. É ajudar como Deus ajudaria. É amar como Deus ama. É ter em nós DNA celestial. Esse que tem, as portas do céu vão estar abertas para ele. E a nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, preparado para esse que tem o DNA de Deus. Para esse a porta está aberta. Para esse não tem condenação, mas está aprovado em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Nasceste de novo, andais já com Deus, pertenceis ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás.
Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. E ao fim